retórica, ela é a arte do bem falar, com a finalidade do convencimento, ou seja, você não vai ficar só falando bonito, nossa, que maravilhoso, você vai convencer alguém com a sua fala. E você vai convencer de uma ideia, de um projeto, de uma visão de mundo, enfim, às vezes pode ser até numa apresentação comercial, né? Você está convencendo a segunda parte de uma proposta que você quer trazer. Quando ela surge no século V a.C., lá na Macedônia, que hoje é conhecida como Grécia Antiga, mas naquele momento a gente nem tinha esse sentimento de Estado-nação, ela surge inclusive como uma ferramenta política. Por quê? O Aristóteles, que é considerado o pai da retórica, ele mentorava grandes líderes na época. Um dos mentorados dele era o Alexandre o Grande, que era conhecido pela sua capacidade de seduzir, cativar as audiências, né? E com a sua retórica, trazia para perto de si os seus soldados e todo mundo ali que convivia naquela cidade, e ele conseguia trazê-los para perto, porque o Dario, que era o concorrente principal dele da época, vamos assim dizer, ele pagava os soldados, eram soldados mercenários, os soldados do Alexandre não recebiam. Eles estavam ali porque eles de verdade acreditavam naquele líder. E um dos pilares de que faz você comprar o discurso de alguém é o que o Aristóteles chama de ethos, que é o orador ser digno de fé. Ou seja, Alexandre o Grande, ele era um orador digno de fé. E no Retórica, o Aristóteles ainda fala: para um bom líder, mais do que lutar bem, é preciso falar bem. E só fala bem quem pensa bem. Olha só. Ou seja, você não está sendo bom de lábia, você não é só articulado, você é inteligente acima de tudo. Porque para você conseguir trazer a sua fala do pensamento para a linguagem, você precisa ter uma boa cognição. Então, Aristóteles já falava disso lá atrás. Quando você vê uma pessoa que fala muito bem e às vezes tem uma conotação ruim, né? Hoje em dia, especialmente no Brasil, quando a pessoa, enfim, ela se vende, você fala, ai, que marqueteiro, ai, bom de lábia. Isso daí vem de gelo para esquimó, cuidado, né? Tem uma conotação pejorativa. Inclusive, quando eu dou aula de persuasão, lancei um livro de persuasão, muita gente fala assim, ih, cuidado com a Maitê, viu? Porque ela é persuasiva. E eu ficava pensando, mas por que isso é uma coisa ruim? Eu, inclusive, falo no livro, da onde que a gente saiu de uma disciplina nobre, né, que os grandes filósofos ensinavam para os grandes líderes, para hoje em dia ter que ouvir que a pessoa persuasiva ela é boa de lábio. O que aconteceu? Que essas pessoas lá na Grécia Antiga, elas estudavam a retórica assim como elas estudavam matemática, assim como elas estudavam, enfim, as matérias ali da escola. E quando a gente para pensar até num contexto político, a retórica ela nasce de mãos dadas com o surgimento da própria democracia. Porque esse modelo que a gente tem hoje democrático, as pessoas iam até uma praça pública lá, né, a chamada Ágora, e elas faziam discursos para venderem as suas ideias para a polis, para a cidade, ou seja, você ser um bom orador fazia com que você influenciasse na tomada de decisões da sua cidade, que você influenciasse as leis que estavam surgindo ali, que você influenciasse no próprio regime democrático, que você conseguisse ser eleito, que você conseguisse, enfim, vender um projeto. O próprio direito, quando surge lá na Grécia Antiga, você tinha os logógrafos, que eram as pessoas que faziam os pareceres, e os grandes oradores, que na época eram sofistas, né, numa era pré-aristotélica, eles que seduziam todo mundo na praça pública, né? Então, eles faziam aquele discurso de uma performance, de um show. E eu comentei com vocês que um dos grandes pilares que o Aristóteles coloca na retórica é: será que eu acredito no meu orador? O que me faz achar essa pessoa digna de fé? E o Alexandre o Grande, ele era um orador digno de fé. Isso é o que o Aristóteles chama de ethos. Então, ethos é a credibilidade de quem está falando. Se eu não acredito na pessoa que está me vendendo uma ideia, me vendendo um projeto, uma parceria, uma casa, um carro, seja lá o que for, ou na instituição que ela representa, não haja discurso capaz de conseguir persuadir alguém se eu não tenho a credibilidade. Então, primeiro pilar é o ethos, credibilidade.